Hello, pessoas! Hoje eu queria vir extraordinariamente bater um papo com vocês, né? Quem tiver online. E vou deixar a live salva, tá? Não é um papo muito legal, porque, enfim, vou explicar. Vou começar explicando. Boa noite a todos, Dani, Kelly, Luciana. Boa noite. Gente, o que acontece? Eu coloquei um stories agora há pouco, tá? Sobre um diálogo meu com a minha terapeuta sobre a questão de relacionamento abusivo. Provavelmente algumas de vocês já viram o meu vídeo, tá? Contando um pouquinho sobre essa questão de algumas situações que eu passei, tá? Do meu antigo relacionamento. E o que acontece? Estou eu num processo de luto, tá? Minha mãe tá falecendo. E na sexta-feira, eu recebi a notícia logo pela manhã que minha mãe estava muito ruim e que eu iria para o hospital. E aí, bom, meu anseio na hora foi o quê? Vou para Vila Velha, né? Vou mandar mensagem pro pai das crianças e vou deixar com ele e vou para Vila Velha. Bom, mandei o e-mail, porque nossa comunicação é apenas via e-mail. A resposta é negativa, obviamente, né? Porque a pessoa é muito especial, a pessoa trabalha, a pessoa estuda, a pessoa isso, a pessoa tudo, e não pode ficar com as crianças, nem que seja algumas horas, sendo que o trabalho é também online, bem parecido com o meu. E na sexta-feira aqui em Cariacica era feriado, né? Então, assim, dá pra pessoa ficar? Dá. Porque se eu conseguir ficar, a pessoa também consegue. E não ficou. E a minha tristeza maior é que quando eu cheguei no hospital, apenas no sábado, porque logo quando ela chegou no hospital, ela foi pra UTI, ela já estava entubada. Então eu não consegui falar com a minha mãe direito, ela não conseguiu falar comigo. E isso, gente, é muito ruim, porque no sábado já, né, o médico veio falar comigo que a minha mãe, né, tá na progressão da doença, então ela vai morrer a qualquer momento. Ponto 1 da história. E aí, no mesmo sábado, eu tava conversando com uma mulher, uma mãezinha, inclusive, que tá passando por uma situação de abuso, assim, muito pesado, gente, muito pesado, né, de abuso físico mesmo, de agressão física, né, do marido, companheiro, bater nela na frente dos filhos. E assim, eu ouvindo o relato, me doeu demais o coração, porque eu tive problemas de violência psicológica, de abuso psicológico. Agora, uma violência física, uau, é foda, né? Pelo amor de Deus. E ela chorando muito, e ela falou comigo assim, e é o gancho que eu quero trazer hoje, tá? Eu não queria me separar, porque eu não queria que os meus filhos vivessem sem o pai. E pra mim tá muito difícil, porque o sentimento que eu estou tendo agora é de injustiça. Porque eu sei que a partir do momento que eu me separar, daqui a pouco ele vai estar com uma outra pessoa, vivendo como se não houvesse amanhã, e eu aqui com 2 crianças, tendo que fazer tudo sozinha. Esse sentimento de injustiça, cara, gente, é muito ruim. Eu, assim, me compadeci dela, porque logo que eu me separei, logo que eu me divorciei, era o sentimento que eu tinha. De tipo, porra, a mulher só se fode, cara. A mulher trabalha pra cacete, tem que arrumar casa, tem que cuidar de menino. E os caras saem vivendo como se não houvesse amanhã. E só pega no dia lá que tá contratado. E se não tu contrata, tu ainda se fode. Contratado no divórcio, estabelece hora e entrega cravado naquele horário. E paga a pensão. E ainda tem os que pagam. E tem os que também não pagam.
E esse sentimento de injustiça é um sentimento muito ruim, gente. Por quê? Porque é a realidade, cara. E ouvindo essa mulher falar comigo, eu na hora eu falei assim, olha, esse sentimento de injustiça, você vai carregar ele por muito tempo na sua vida. Por quê? Porque sim, é muito difícil. O bebê não, o filho mais novo dela também tem mais ou menos a mesma idade da Anitta, da minha filha, quando eu me divorciei. Então, Tamires, vou chegar nesse ponto, amiga, porque o babado aqui é forte, forte, forte. Eu falei assim, gente, sério mesmo, a minha, não vou dizer indignação, mas talvez a minha tristeza foi eu pensar que a pessoa tinha um nível de humanidade a ponto de eu falar assim, olha, a avó dos meus filhos está falecendo, então eu preciso saber se você pode, se meus filhos podem contar com você, no momento em que eu receber a ligação, se as crianças podem ir para sua casa, né? E aí, gente, é tanta coisa, tanto empecilho, tanta frescuragem, tanta babaquice, tudo por e-mail, porque não pode ligar, não pode resolver, enfim. Tanta babaquice, que aí eu falo o quê? Ai, deixa pra lá, porque eu tenho minhas responsabilidades, porque eu sou como é que é? Um diretor executivo de um grupo de empresas, porque eu estudo. Aí eu fico aqui coçando a perereca, né? Porque... E aí? Você trabalha? Eu também trabalho. E nós, mulheres, quando a gente opta pelo empreendedorismo, não é pelo glamour, não, é pela necessidade. Porque como que eu, na altura do campeonato, vou trabalhar de 8 às 18? É impossível, cara, não dá. Não dá, não dá, é inconcebível, porque até o presente momento ninguém me ensinou, e olha que eu estudo pra cacete, a estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, hoje eu eduquei o meu filho mais velho a ficar sozinho. Arrumar a janta, arrumar almoço, arrumar café da manhã. E todos esses dias eu tenho ido para o hospital e ele fica sozinho, se arruma para a escola. Eu fico em comunicação com ele. É vida real essa merda. E isso é o quê? Um cu. Porque é bem isso que a Tamisa colocou aqui, ó. E arrumam uma mulher que colabora ou piora a situação no após-separação. Então, ainda tem as amigas que, não sei, sabe, vive em Nárnia. Na realidade, nem é em Nárnia, que se fosse em Nárnia o lugar era bom. Vive no metaverso, num mundo fora da realidade. Onde, em vez de colaborar, viaja na maionese tanto quanto. Isso é muita sacanagem mesmo. E o sentimento de injustiça é hoje uma das coisas que eu luto. Porque, graças a Deus, hoje eu tenho uma situação financeira para pagar uma pessoa da minha confiança. Porque foi levantada essa questão. Ah, eu pago alguém para ficar com as crianças. Mas, cara, quem vai ficar com os meus filhos? Os meus filhos estão enlutados. Isso não é uma situação de trabalho, não é uma situação de viagem, é uma situação de morte. Cara, eu tô ficando doida. Isso pra mim não é normal. Em outras situações, a gente até releva. Agora, numa situação de luto, sabe? Onde a pessoa não tem um pingo de humanidade, me deixa impressionada demais. Dani colocou aqui, não se coloca no lugar da outra pessoa. Amanhã pode ser ela. Pois é, então, da forma que é a avó dos meus filhos que tá falecendo, eu te falo mesmo, eu não coloquei nem eu. Eu coloquei os meus filhos, porque a Anitta Sofia, não posso falar o nome, porque a minha filha pequena, ela ficou muito impressionada quando ela viu a minha mãe na semana passada. Ficou muito fragilizada, a professora me ligou, o tio da Topic falou que ela ficou muito triste. Então é um momento de acolhimento. Tamis colocou aqui, e se fosse viagem ou passeio, cadê o direito da mãe? Ah, amiga, depois que a gente se separa, direito é um troço que... Sabe qual é o direito? De ficar com as crianças e os bonitos vão com Deus, porque eles
trabalham, porque eles têm responsabilidade, porque eles têm que estudar, eles têm que fazer a porra toda. E a gente se fode. Pelo amor de Deus, gente, é surreal. Eu, na altura do campeonato, eu confesso que eu tinha entregue para Deus, tá? Entregue para Deus. Devido a uma situação que aconteceu esse ano, eu estava passando mal e a minha filha também começou a passar mal. E eu falei assim, e agora? Lascou, eu tô passando mal e não consigo levar a criança no médico e ainda cuidar da outra criança, né? Porque é o que eu falei, eu sou uma só, não consegui ser duas. Então, acionei o pai e falei assim, olha, tem como você levar a pequena no pronto atendimento? Não precisa ser agora, porque ela ainda consegue esperar. Pode ser à noite, assim que você sair do seu expediente. Ai, que caralho, gente. Foi um e-mail desse tamanho assim. E aí eu, tipo, eu nem li. Não sei o que estava no contido, só a ofensa. Aí eu fui, no final, fulana, a atual, vai levar. Aí o que eu fiz? Agradeço fulana. Top, né? Beleza. Aí foi, levou a criança, né? Foi medicada, tal. Aí voltou para casa, já fiz alguns acionamentos, né, do pediatra, pá, coisas de corriqueira mesmo de criança. E aí o que eu recebo no meu WhatsApp e no meu e-mail? Um textão, gente, da amiga, que não é amiga porra nenhuma, né? Mas aqui, me esculachando de cima a baixo. Além de ter recebido o e-mail do dito cujo, indigno, que é o julgo, né? Indigno, ainda recebi mensagem da indigna. Aí eu fico pensando assim, gente, ainda tem mulheres que viajam na maionese a esse ponto. Isso é muito triste. Porque, não sei, gente, é surreal. Aí quando a gente, né, no caso, naquele dia eu fiquei muito puta. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não vou mais pedir nada, vou me fuder sozinha. E é pesado, não é brinquedo. Quem me acompanha aqui tá há muito tempo sabe da minha rotina, né? Sabe da minha rotina. Trabalho pra cacete, muito, estudo demais, porque eu quero dar uma possibilidade pra mim e pros meus filhos. Por quê? Porque pensar em parceria não existe, né? E nessa ocasião em especial, eu pensei, bem, eu não tenho como deixar as crianças em algum lugar. E na situação, os meus filhos estão fragilizados, porque eles eram muito apegados à avó, né? E é muito ruim, gente. É muito ruim, porque essa parada aí de eu não ter conseguido, sabe, que a minha mãe falasse comigo de verdade, é foda. Porque sábado ela tava muito entubada, então não dava pra ela esboçar nenhuma reação, basicamente. E de lá pra cá, os rins pararam. Enfim, tudo ruim, né? Tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. E ela fica olhando, assim, hoje ela olhou pra mim querendo falar e não consegue mais, porque tá com sonda, com um monte de coisa. E aí eu fiquei, né? Coloquei a pessoa de sobreaviso, e aí vem esse monte de barreira, não sendo uma coisa que na minha cabeça seria tão simples e tipo, não, tranquilo, assim que né, acontecer, aciona que eu vou pegar as crianças. Trabalha online, cara, tem possibilidade de trabalhar online, tem possibilidade de colocar, por exemplo, a pequena para pintar, porra. Sei lá, eu não faço isso. Não faço isso. Quantas vezes eu atendi gente, Canita, ai meu Deus, não posso falar o nome, com a pequena, colocando a casa abaixo, tá entendendo? Teve uma vez que ela era menorzinha, eu fui atender, e aí ela tava em casa por conta da pandemia, né? E eu tô atendendo ali na minha mesa, quando eu olhei pra sala, a sala estava inundada. Além dela ter pego a garrafa de água, ela jogou no chão. É rir pra não chorar, gente, sério mesmo. E eu atendendo, e eu assim,
E agora, o que que eu faço? E ela deitava assim na água, espalhou água pela sala toda. Realidade da vida da empreendedora. E aí o senhorito satisfeito não pode ficar 5 horas a mais para a pessoa, com as crianças, num domingo. E aí no domingo eu mandei e-mail assim, eu preciso ser entregue às crianças às 9 horas da noite. Porque, gente, eu tava e tô um caralho de mal, de mal. Tentei hoje à tarde resgatar toda a minha humanidade, porque eu tô sem ela, tô baratinada, tô doida. E a pessoa vai me mandar um caralhada de informação que eu não tava afim de saber, sendo assim, num domingo. Num domingo. Vou entregar as crianças 9 horas. Cara, será que é tão ruim assim ficar com as crianças 5 horas a mais? Num domingo, onde deveria ser bom, prazeroso. Gente, eu adoro ficar com os meus filhos no fim de semana. Os senhoritos satisfeitos. Aí eu fiquei pensando, ou eu sou muito forte, ou o cara que é muito fraco. Não é por nada, não. Esses caras de hoje em dia são uns bundões. Eu, se fosse homem, eu ficaria com vergonha. Com vergonha de virar pra, por exemplo, pra mim, que acordo 5 horas da manhã e vou dormir meia-noite, pra falar que é especial, que tá trabalhando de 7 à meia-noite. Bem-vindo ao clube, querido. Você não é especial. Você é só mais um. E nem eu sou. E tudo bem. Essa humanidade está muito, muito estranha, gente. Muito estranha. A Dani tá falando, mesmo que se não fosse online, quando se tem boa vontade. Pois é, porque ele é o dono da empresa, né? Que ele trabalha, ele também é empreendedor. É uma pessoa que deveria ter liberdade de horário. E não, né? Não tem. Na realidade não quer ter, né, gente? Quando a gente... Cara, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Dentro de limites, dentro de limites. Concordo plenamente. Eu não sou irracional, eu sou frio calculista. Agora, tem umas situações que você espera a humanidade da pessoa, você espera a empatia da pessoa, e aí você vê que você continua no mesmo relacionamento abusivo, que o que a pessoa puder fazer para fuder com a sua vida, para te desestabilizar, ele vai fazer. E isso é o quê? Um cu. Porque parece que esse troço não acaba, não, que você vai, não, agora vai. Aí você vai... Aí depois você fala de novo, não, agora vai. Não, gente, não vai. Aí a minha psi vira e fala, vai acabar quando as crianças crescerem. A minha filha mais nova tem 5 anos. Aí eu, caralho, já perdi 14 anos da minha vida, mas quanto eu vou perder? Por causa de um ser humano que precisa de tratamento. Gente, é só eu não sei se é normal, porque tem certos momentos que eu me questiono. A minha acupunturista tá aqui me vendo, Dani, você sabe, né, dos meus lamentos. De quantas vezes eu me questionei, que eu falei assim, ai, gente, eu acho que eu que tô viajando, isso deve ser super normal. Até porque tem pessoas que falam assim, eles são tudo assim, do mesmo jeito. Aí, eles são tudo assim do mesmo jeito. E aí? E continua, e todo mundo acha isso muito bonito, muito lindo. Sério, eu tenho um filho, um homem, e tô criando pra assumir as responsabilidades, honrar o que tem no meio das pernas. A minha filha, da mesma forma, também honrar o que tem no meio das pernas. E a partir do momento... E criar caráter, gente. Porque isso não pode ser normal. A pessoa tem 2 filhos que estão enlutados, que a qualquer momento pode perder a avó. E a pessoa é o senhorito satisfeito, porque o trabalho tem as minhas responsabilidades. E eu não, né? Não tenho. Eu sou especial, o dinheiro cai na minha cabeça. Ai, gente, tá mais pra um desabafo, mas é um desabafo de vida real, tá? Que eu me senti na obrigação de trazer, porque volta a dizer sobre o que eu sempre falo aqui, sobre a questão da liberdade financeira.
E a gente que é mulher, e aqui eu falo basicamente para mulheres, o empreendedorismo é o que dá essa possibilidade de liberdade, de tempo, de grana, porque, por exemplo, não tem, eu já vou acionar meu plano B, e que sim, é pago, e tudo bem, porque bem-vindo, é desse jeito que funciona, então eu já vou para os planejamento e tal, acionar as pessoas para que possam ficar com as crianças, e, né, enquanto eu vou resolver questões burocráticas, porque é uma coisa que, infelizmente, como o médico falou, a minha mãe vai morrer, e é isso, né, eu não tenho mais nada para fazer, porque câncer, gente, quando chega na situação que tá, a gente só fica esperando mesmo Deus chamar a senha, né, e a educação financeira, o empreendedorismo, ele é uma ferramenta para a libertação. Mas assim, acima de tudo, parece que ainda assim não é o suficiente, gente. Pelo amor de Deus, é um trem assim que eu estou estudando para chegar num passo a passo menos dolorido, que é o que eu falei no sábado com essa mulher que me relatou os abusos físicos, né, violência física e esse sentimento de injustiça, onde você fica com os filhos, com toda a responsabilidade, e a pessoa vai viver em paz. Se é que tem paz na hora que deita e dorme, né? Era isso que eu queria falar, a vida real, né? Não sei se relacionamento abusivo realmente existe um fim nisso. Sinceramente, é cunho de pesquisa minha, fato consumado. Faço pesquisas nessa área, falo com muitas mulheres para tentar achar um padrão de comportamento. Eu gosto dessas questões de pesquisa, de padrões, então eu faço pesquisas aqui relacionadas a essa área para poder ajudar a enxergar um padrão que possa minimizar a dor. Porque é isso, gente. Esse sentimento de injustiça e de frustração são sentimentos muito perigosos. São sentimentos muito perigosos. Muito, 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 muito perigosos. Muito mais do que o medo, tá? A Dani tá falando, temos que falar essas coisas para as outras que estão passando verem que não estão sozinhas. E é exatamente por isso que eu abri a minha câmera agora e estou aqui conversando com vocês. Porque eu relatar a minha situação de vida real e das ferramentas que eu utilizo aqui para tentar me libertar definitivamente desse encosto, que é um encosto, gente, é um espectro, é um troço assim, que você fica, caralho, essa cacete não tem fim. Gente, quem viu o vídeo no YouTube, aquilo que eu falei no YouTube não é metade da metade das coisas que eu passei. Algumas poucas pessoas que estão aqui sabem da história. A Sabrina colocou que eles dormem em paz, infelizmente. Então, mas a conta chega quando eles ficam velhos, tá? Eu tenho entrevistado caras mais velhos, que eu sou dessas. Isso vai ter cunho de pesquisa. Cenas dos próximos capítulos. Já vai fazer um super livro para tratar desses assuntos, linkando a parte de educação financeira e psicologia econômica, que é a minha especialidade. A Time está falando, 90% das brasileiras, infelizmente, é algo social. Exatamente, 90% das mulheres brasileiras passam esse tipo de situação. E aí eu fico a pergunta, onde é que houve o erro? Porque o erro aconteceu em algum buraco aí. Querendo ou não, é a gente que faz a criação desses seres humanos. Por isso que eu volto. Cara, o meu filho mais velho aqui, eu invisto muito tempo, muito tempo conversando com ele. Muito tempo. Quem já conversou com meu filho sabe do que eu tô falando. O guri é
fodástico, mas eu invisto muito pesado nele. Tipo, da gente ficar aqui nós dois, colocar a guria menor pra dormir, a gente bater papo real, oficial, sobre todos os assuntos possíveis e impossíveis, para trazer mesmo dentro da realidade, para que talvez aí, não, eu não acredito que o meu filho vai ser tão babaca, não vou deixar, eu vou pegar a cara dele, vou esfregar na parede. É ruim que o meu filho faça uma porra dessa, porque eu quebro ele na porrada a idade que ele tiver. Não vou permitir um negócio desse. Então tá faltando aí uns esfregar na cara. Tá, a Miss falou, sim, eu tenho a missão de educar um homem de bem para a sociedade. Mãe de menino. Cara, se todas as mães de menino pensassem dessa forma, a gente pode mudar a situação. E se todas as mães de meninas ensinassem as meninas a não aceitar esse tipo de coisa, porque isso não é normal, eu achava que era normal, tá? E por muito tempo na minha vida eu achava que o problema era eu. E que eu era doida, que eu era maluca, que eu tava ficando doida. E ainda o gaslight é um troço fudido, porque tem hora que eu falo, eu me questiono. Não, eu acho que eu tô me enganando. Não, eu acho que eu acho que realmente. Aí daqui a pouco venha, né? Também a terapia, gente. Olha, eu invisto em terapia. Coitada da minha terapeuta. A minha computurista que aqui está também. Invisto. Por quê? Porque é um trem muito ruim. Isso acaba com qualquer mulher. E aí a mulher tá mal, ela não vai trabalhar. Se ela não vai trabalhar, ela não vai ter dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela não dá possibilidade pros filhos. Se os filhos não têm possibilidade, isso vira uma bola de neve do cacete. Nós precisamos mesmo falar sobre isso. Antigamente eu tinha muito medo de falar sobre isso, até porque eu também era ameaçada de processo, né, gente? Então, assim, quando eu descobri que a pessoa não tem como me processar, aí eu tomei um pouquinho mais de coragem. Mas é uma coisa que, se eu passo, e não tem nada a ver com classe social, tá, gente? Não tem nada a ver com classe social. Meu antigo relacionamento, tem que usar os termos certos. O meu antigo relacionamento se denomina diretor de um grupo de empresas. Então, não é classe D e E, que é o que normalmente a gente acredita que pode ser o problema. Não, o D e E tem D e E, o C, o B, o A, pastor, igreja. E é isso, não tem um escrito assim, sou abusivo. Mas tem algumas paradas que mostra, né? E aí o ciclo disso é que é problemático, porque aí a mulher passa pelo ciclo de abuso, tá muito fragilizada, a probabilidade dela entrar em outro ciclo de abuso é enorme, enorme. E eu aqui, hoje, depois que eu abri a minha realidade, eu escuto muitas mulheres, eu sempre me coloco à disposição para ouvir, porque existe um padrão de sentimentos, de emoções, existe a situação da questão financeira, né? Porque sim, muitos caras não pagam pensão e quando paga a porra da pensão ainda fala que a porra da pensão é para pagar a mulher. Eu ouvi isso. Só que eu sou brava, né, gente? Vocês não falam uma merda dessa não, porque aí é chamar pra briga. Então, me impus nesse quesito que não, a pensão não é minha, é dos meus filhos. E a partir do momento que não, por exemplo, que eu tenho um valor suficiente para custear a escola deles, que é basicamente isso, né, gente? Escola e plano de saúde, acabou o dinheiro, não tem dinheiro mais. Qualquer débil mental que usa uma calculadora sabe quanto que custa uma criança. Cristina da Silveira, estou cursando psicologia. A área comportamental me esclareceu muita coisa em relação à construção do formato educacional do meu filho. Temos um dever de orientar nossos filhos sempre. Exatamente. O nosso dever é orientar os nossos filhos. Os meninos, para que tomem vergonha na cara e não façam uma merda dessa de ser abusivo, de bater em mulher, de fazer gaslighting, de ser um completo idiota, porque isso é uma idiotice. E se fez filho, tem que ajudar, parceria. Filho, a mulher não fez filho com dedo, porra. Ai, não, gente, eu não tenho muita paciência pra essas paradas, tá? Porque pra mim é tão óbvio.
o óbvio. Mas como diz minha terapeuta, o óbvio precisa ser falado. Se a gente não fala o óbvio, a gente chega no caminho que nós estamos. Eu acredito. Lá atrás ficou faltando o óbvio. O óbvio em termos de caráter, de ética, de moral, onde lá no passado algum buraco aí aconteceu que veio essa derrocada. Século XXI, né? Discussões ultrapassadas. Hoje muita coisa é para autopromoção. E isso é chatíssimo, gente. Isso é chatíssimo, porque aquilo que realmente deveria ser mudado em termos de mudança tá sendo uma parada para autopromoção. E a gente que é da realidade, boa noite, Anderson. Que a gente que é da realidade da vida, a gente passa despercebido. A gente passa despercebida, né? Tudo é mais interessante do que a vida real verdadeira. Por quê? Porque dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. Educar uma população dá trabalho. E eu tenho dito muito isso, né? Desde que eu engajei muito na causa em termos de empreendedorismo feminino, de estar presente em movimentos não feminista, tá? Porque eu não sou feminista, já quero pontuar que eu não sou feminista, não sou machista porra nenhuma, eu sou realista. Então, assim, desde que eu me engajei nas causas, a única coisa que eu falo é: nós precisamos de educação. É somente através da repetição que educar é isso, é você repetir, 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 falar basicamente as mesmas coisas, é que a gente pode aí, quem sabe, mudar. E eu acho que falta punição, literalmente, falta punição para esses indignos, senhoritos satisfeitos, e que talvez para a classe D e E, o que é classe D e E, né, gente? Aquela classe baixa, tá? Aquele gente que a renda per capita é baixa. A classe D e E, normalmente você vê muito na mídia. Você vê muito na mídia. Muito. E nem sempre são casos bizarros. Às vezes são casos, assim, mais do mesmo. Agora, quando sobe para C, B, A, então, é que você não fica sabendo. É velado isso. Só que, cara, quantidade de mulher que tá sofrendo? Não são poucas, são muitas. Por quê? Porque não é falado, não é dito. E eu sei por que não é dito, porque a gente tem medo de colocar aqui a cara na reta. O que as pessoas vão achar da gente? O que as pessoas vão estar falando? Isso era uma coisa que eu morria de medo mesmo. Quando eu abri a primeira vez, e foi uma coisa assim bem sutil, eu fui assim bem sucinta, foi um problema. Então a gente tem medo de relatar, mesmo com a intenção de ajudar. A realidade, ela é bem difícil de ser administrada, porque a gente sofre retaliação. Então esse sofrimento de retaliação, que não é só de homens, tá? No caso do homem especificamente, também sofremos retaliação de mulheres, o que, no meu ponto de vista, é um tremendo absurdo, mas acontece. Principalmente da mulher atual, do senhorito satisfeito, do indigno espectro, aquela coisa horrorosa que mete o pau, porque na cabeça desses seres humanos, você não... Como é que é, gente? Você é obcecada pela pessoa. Ai, a gente precisa ter que evoluir muito ainda. Esse assunto vai ser mais falado. Eu vou trazer mais essa situação. Vou falar mais sobre isso. Porque, gente, assim, o meu sentimento é... Ponto 1. Me compadeci no sábado quando eu ouvi o relato da menina falando sobre a injustiça. Ponto 2. É também me sentir injustiçada pelo fato de eu não ter conseguido ver a minha mãe antes dela ser entubada. Por quê? Porque a pessoa é muito especial. Isso é uma parada que vai ser difícil de engolir. Difícil de engolir isso, gente. Esse trem tá entalado aqui, assim, ó. Tá entalado. Porque quando eu cheguei no hospital e vi minha mãe entubada e ela não conseguia falar comigo, porque eu consigo falar com ela. Ela tenta falar comigo, mas ela não consegue. Por quê? Porque bateu lá no hospital, gente, já era. Então, antes dela ir pra lá, eu não consegui vê-la.
e eu não vou conseguir falar com ela nunca mais. Melhor, ela não vai conseguir falar comigo nunca mais, porque ela não consegue mais falar. Gente, é foda, tá? Vou encerrando por aqui, deixando essa reflexão. E é uma causa minha, é uma luta minha. E o que eu puder fazer em termos de educação financeira para proporcionar liberdade para as mulheres, principalmente as que estão sofrendo abuso psicológico, abuso físico, para poder se libertar. Nós sabemos categoricamente que muitas dessas mulheres não se separam porque elas não têm condição financeira. Além de não ter condição de estrutura psicológica, não ter estrutura familiar, não ter estrutura nem de alimentação, ela vai continuar no relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela não consegue sair. Ela não tem dinheiro para sair, ela não tem saúde para sair, ela não tem ninguém para apoiar. A gente tem muito a evoluir. O estado do Espírito Santo é um dos estados que mais mata mulheres. Agora, a gente está falando de mulheres que morrem literalmente. Agora, quantas já estão mortas por dentro? Quantas já morreram há muito tempo e estão aqui assim, igual um zumbi? Presas numa porra de um relacionamento abusivo. Isso é muito real. E, cara, é a minha causa e eu vou lutar com unhas e dentes até eu conseguir, até eu morrer. É isso, até eu morrer. E aí eu sempre gostei de causa, gente. Eu sempre gostei de causa social, tá? Depois eu conto as minhas causas sociais. Mas eu sempre gostei, porque na minha cabeça a educação, ela é a libertação da sociedade. E com isso eu durmo aqui na minha cama em paz, porque na minha cabeça eu contribuí nem que seja um pouquinho para a sociedade. Conto com a ajuda de vocês, conto com a ajuda das meninas para a gente iniciar. O movimento já foi iniciado, para a gente fortalecer esse movimento onde dá possibilidade para as mulheres na parte de empreendedorismo. Isso é muito sério e isso precisa ser falado. Com toda certeza eu vou estar trazendo muito mais esse assunto e quero trazer mulheres que já passaram pela mesma situação que eu passei e que passaram, né, gente? E que para que as que estão passando possam aí saber que existe saída, tá? E dinheiro é uma das chaves para abrir a porta que nós precisamos. Então é isso, gente. Uma boa noite. Vou dormir, que amanhã, 5 horas da manhã, eu tenho que levantar para estudar, né? Mas eu não sou especial e tudo bem, porque faz parte, se eu quiser crescer, da possibilidade para os meus filhos. Os senhoritos satisfeitos que uma vez na vida eu tô na morte e estuda, se acham muito especial, né? Fazer o quê? Vamos orar para a evolução desses seres humanos. Gente, se deixar eu fico falando aqui até amanhã. Mas eu realmente preciso dormir. A live vai ficar salva. Compartilha com as amigas. Compartilha principalmente para quem você sabe que está vivendo um relacionamento abusivo. Temos um homem aqui, olha, Anderson dizendo, se precisar de mim, estou aqui, conte comigo. Isso sim é um representante da classe masculina, gente. Eu acredito, tá? Eu tenho uma pequena fé, tá, Anderson? Vou ser bem sincera. Uma fé que existem homens dignos aí de fazer uma belíssima representação para a classe masculina, porque tá muito cagada, tá? Tem que também passar o vídeo aqui pros parceiros, porque ó, os parceiros estão fraquíssimos. Um super beijo, gente. Fica com Deus e obrigado por estarem até aqui, até agora. Beijão. Fica com Deus.